Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado, pouco antes do final do meu expediente, quando eu recebi aquela mensagem da minha mulher: Leomar, depois que sair do serviço, venha direto para casa, tá? Porque eu tenho uma coisa para te contar. Fiquei super curioso, imagine. Cheguei a ligar para saber o que era. Mas ela fez o maior mistério. Não quis me contar. Falou que preferia contar pessoalmente. Olha, eu pensei em tanta coisa, inclusive que ela pudesse estar grávida. A gente tinha um filho de 7 anos, mas já fazia tempo que eu vinha pedindo pra gente ter um outro. Na verdade, eu era louco para ser pai de uma menininha. Então a primeira coisa que me ocorreu foi isso. Comecei a fantasiar, inclusive, a imaginar que ela quisesse me contar que finalmente tinha engravidado. Quando cheguei, ela já estava me esperando no portão e nem me deixou descer do carro. Simplesmente foi abrindo a porta, entrando e sem sequer me dar um beijo, já foi falando: vamos que eu quero te mostrar uma coisa. Mas vamos onde? Só dirige. Eu vou te indicando o caminho. Você logo vai ver. Olha, eu fiquei sem entender nada. Mesmo assim, fiz o que ela pediu. Deu para sentir que ela estava agitada, meio empolgada, elétrica. Quando chegamos no sinaleiro, ela pediu que eu virasse à esquerda e depois foi me mostrando a direção. Até que pediu para eu parar diante daquilo que parecia, assim, a princípio, uma lanchonete. Só que o lugar estava fechado. Parecia até meio abandonado. Paramos, aí ela se voltou para mim e com aquele brilho no olhar me perguntou: o que você achou do lugar? Mas que lugar? A lanchonete? É, a lanchonete. O que você achou? Sei lá, né? O lugarzinho meio esquisito. Parece que tá abandonado. Mas por que você me trouxe aqui? Então, Leomar, não quero que você fique brabo comigo, por favor. Mas é que eu e a tia alugamos essa lanchonete. Alugaram? Mas alugaram pra quê? Como pra quê, Leomar? Ora, como... Você tá falando com a mais nova proprietária dessa lanchonete. Mas como assim? E o teu serviço? Segundo ela, tinha pedido a conta do trabalho. Ela e a tia tinham resolvido montar uma sociedade e iam tocar juntas aquela lanchonete. Olha, não me perguntem por quê, mas eu não recebi bem aquela notícia. Aliás, recebi do pior modo possível. Não aprovei o que ela tinha feito. Ainda menos sem conversar comigo. Como assim? Meu Deus, ela nunca tinha mexido com esse tipo de coisa. Trabalhava no escritório de contabilidade. Aliás, era formada e tudo. Tinha uma certa estabilidade, já que trabalhava naquele lugar já fazia quase 10 anos. Aí, de repente, resolve loquear, pedir a conta, ser sócio de uma... Pelo amor de Deus. Ela viu que eu não gostei. Até porque eu falei, né? Com todas as letras. Mas ela parecia tão deslumbrada que nem se importou com a minha opinião. A gente, inclusive, meio que discutiu. Porque, repito, achei uma loucura. Ela não podia ter feito aquilo sem conversar comigo antes. Vendo a minha insatisfação, ficou de bico. Falou que eu não a apoiava em nada, mas que dessa vez nada ia fazê-la desistir do seu sonho. Olha, na verdade, não foi só por isso que eu não gostei da história. A verdade é que eu não ia muito com a cara dessa tia dela. Para mim, aquela Juliana não era uma boa influência para minha esposa. Sabe aquele tipo de mulher que gosta da noite? Era casada, mas tinha se separado para poder curtir a vida. Foi isso que ela falou quando separou do marido. E agora, pelo jeito, estava querendo arrastar a minha mulher junto com ela. Aliás, depois que a gente conversou, a tal de Juliana ainda foi capaz de me falar aquilo. Olha, se fica tranquilo que a gente vai ganhar muito dinheiro lá no bar, viu, Leomar?
Comigo no balcão e com a Simone atendendo as mesas, não vai ter erro. Bonitinha do jeito que ela é, pode contar que o bar vai ser um sucesso. Imagine como eu me senti ouvindo aquilo. Só olhei para minha mulher e pela cara feia que eu fiz, ela entendeu o recado. Até porque, vamos convir, né? Qual é um marido em sã consciência que vai gostar de saber que a esposa está trabalhando num bar cheio de homem? Olha, não gostei, mas não gostei mesmo. Só eu sei o pé de guerra que se formou ali em casa. Até com a minha sogra, eu fui conversar para pedir que ela conversasse com a Simone. Sabe, colocasse a cabeça dela no lugar. Mas nem a mãe dela conseguiu fazê-la desistir da ideia. Fincou o pé. Aquela tia devia ter enchido a cabeça da minha esposa. Naturalmente que ela deve ter deixado minha mulher deslumbrada com a promessa de ganhar dinheiro, muito dinheiro. E no fim, me dei conta que nada do que eu dissesse ou fizesse ia resolver a parada. Ela não ia desistir. Resumindo, não tive alternativa a não ser me conformar. Aceitar sua decisão, mesmo porque ela meio que me botou contra a parede. Olha aqui, Leomar. Eu não vou desistir só porque você não quer, viu? E se você não me apoiar, eu vou ser obrigada a... Ela nem completou a frase. Mas me olhou de um jeito, como se estivesse me fazendo uma ameaça. Juro. Em pensamento, eu mesmo cheguei a completar a frase. Vai ser obrigada a quê? A se separar de mim? Será que é isso? Fazer o mesmo que a tia tinha feito lá com o coitado do ex-marido dela? Foi exatamente isso que eu pensei. E para evitar a discussão, acabei baixando a cabeça, engolindo aquela história. Ela ainda falou que, apesar de eu ser seu marido, não mandava nela. Fez questão de deixar muito claro. E era minha obrigação de esposo apoiá-la, em vez de criticar. Olha, a verdade era uma só. Não vi com bons olhos aquela ideia de lanchonete. Senti cheiro de bagunça e confusão no ar. Algo bem aqui no meu íntimo me dizia que tudo aquilo ia ainda me trazer muitos problemas, inclusive para o meu casamento. Como fui obrigado a prometer que ia apoiá-la, ajudei em tudo que era possível, mas não nego que tudo que eu fiz foi contrariado. A tia da Simone estava namorando um sujeito e ele também ajudou. Resumindo, em algumas semanas, abriram a tal lanchonete e começaram a trabalhar. Eu fazia questão de buscar Simone todo dia. E não nego, morria de ciúmes dela. Porque apesar de ser frequentado por mulher também, a maior parte dos clientes era de homens. Eu fazia questão de ir todo dia lá. E já chegava abraçando a Simone, lhe dando beijo, né? Até para que aqueles que não sabiam ficassem sabendo que ela tinha dono. Ué, tá pensando o quê? Uma vez, eu quase me estranhei com um cara. Sabe, sujeitinho à toa. Quando a Simone foi atendê-lo na mesa, ele falou umas coisas que não devia. Chegou a pedir o número do celular da minha mulher. Como eu estava ali de olho, o infame querendo se engraçar com ela, me aproximei. Só que antevendo que podia dar confusão, ia dar mesmo. Minha mulher me olhou assim de cara feia e foi me puxando pelo braço. Pelo amor de Deus, Leomar, não queira caçar briga aqui, por favor. Se for para ser assim, é melhor você não vir me buscar mais, viu? Imagine, eu ali querendo defendê-la. O cara dando em cima dela na maior cara de pau. E o culpado, pelo menos aos olhos dela, era eu. O fato é que com o tempo, à medida que foram se firmando, elas inclusive passaram a fechar a bagunça mais tarde. Na verdade, o lema delas era aquele: enquanto tiver um cliente, as portas continuam abertas. E por conta do nosso filho, naturalmente que ela já não tinha tanto tempo assim para cuidar dele, eu não podia ficar ali até tarde.
mesmo porque tinha de trabalhar no dia seguinte, né? Precisava descansar. E como o namorado da Juliana estava sempre por ali, eu fui deixando a Simone mais solta. Fui me descuidando. Final de semana, por exemplo, podia contar que antes da meia-noite, 1h da manhã, ela não fechava aquela bendita lanchonete. E piorou quando inventaram de colocar música ao vivo. Como eu comecei a implicar, a tia da minha mulher propôs: escuta, por que você não pede a conta também e vem ajudar a gente, Leomar? Toda vez que vem aqui, fica aí de cara feia. Em vez de reclamar, você podia ajudar a gente, né? Por acaso ela não está levando dinheiro para casa? Aquilo, pelo menos aquilo não era mentira. Realmente, a lanchonete estava dando lucro. Só que eu não tinha coragem de sair do meu emprego e me aventurar como sócio do bar. Até porque não era a vida que eu queria para mim. Aliás, nem para mim e nem para minha esposa. Só que chegou num ponto que ela não via mais nada que eu dissesse. E com o tempo, a gente começou a se desentender cada dia mais. Talvez pelo fato de estar ganhando mais dinheiro do que eu, ela se achou no direito de me espezinhar. Sabe, de vez em quando, falava umas coisas assim que não tinha nada a ver. Quando eu reclamava dos horários, que elas estavam fechando o bar, sabe, mas era eu falar e ela já levantava a voz. Não começa, Leomar. Eu tô lá trabalhando, não tô me divertindo. Um sábado, lembro que eu tinha resolvido buscá-la. Volta e meia eu fazia isso, embora nem toda noite, porque não dava. E para minha surpresa, a lanchonete estava fechada. Quer dizer, a surpresa, na verdade, ficou por conta de que voltei para casa, mas ela ainda não tinha chegado. Ué, como assim? Convenhamos, né? Se a lanchonete estava fechada, onde tinha se metido essa mulher? Por que não tinha ido embora para casa? Estava onde? Acredite quem quiser, mas ela só foi chegar 1h30 depois. Eu fiquei ali na janela esperando, tremendo dos pés à cabeça. Liguei pro celular dela, só dava desligado. Liguei também para sua tia, mas ela não me atendia. E nem respondia a mensagem. Só Deus sabe tudo o que passou pela minha cabeça. Ela depois chegou de carro. Só que como o vidro era escuro, não deu para ver quem estava na direção. Repito, eu estava na janela. E assim que ela se aproximou do portão, eu perguntei: onde você estava até agora, hein, Simone? Ela até se assustou, porque eu estava com a luz apagada. Credo, Leomar, quer matar do coração? Onde você estava? Como onde eu estava? Na lanchonete. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Para de mentir, mulher. Eu fui lá na lanchonete. Tava tudo fechado. Me tomou pra bobo agora? Onde você tava? Aliás, quem foi esse cara que te trouxe até aqui? Hein? De quem é esse carro aí? Com quem você veio? Ela falou que era um carro de aplicativo. E ficou insistindo que estava assim na lanchonete. Só que a porta estava abaixada. Mentira! Não tinha luz acesa nenhuma. Eu teria visto se ainda tivesse alguém lá dentro. Só que, no que comecei a querer saber, ela levantou o tom de voz e começou a bater boca comigo. Olha, não daria para não notar que ela tinha bebido. Aliás, isso começou a se tornar uma coisa comum. Sabe quando você sente que as coisas estão tomando um rumo diferente daquele que você gostaria? Nesse dia, por exemplo, ela mentiu para mim na maior cara dura. Disse que estava na lanchonete, que estavam lá dentro com a porta baixada, mas era mentira. Se tivesse alguém lá dentro,
Eu saberia. Não tinha. Tudo escuro. Mas ela começou a se irritar. Sim, porque a errada era ela. Mas quem se irritava não era eu, era ela também. Só de pensar que ela pudesse estar com outro homem. O dono daquele carro que a tinha deixado ali, por exemplo. Mesmo não tendo visto a cara. Eu tinha certeza que só podia ser um homem. Olha, essa mulher tinha mudado tanto. Desde que resolvi se tornar sócia daquela tia dela. Não parecia a mesma pessoa. Nem pro nosso filho ela ligava mais. Deixava o menino ali aos meus cuidados e não queria nem saber o que estava acontecendo com ele. Olha, eu comecei a desanimar. Para fazer amor, por exemplo, era só quando ela queria. Se eu a procurasse na cama e ela não estivesse afim, olha, só faltava me dar uma cotovelada. Perto de completar um ano de abertura daquela bendita lanchonete, o namorado da Juliana terminou com ela. Ou ela terminou com ele, sei lá. Terminaram o namoro. Foi a Simone que apareceu lá em casa dizendo que tinha dado uma confusão na lanchonete. Que os dois tinham brigado feio e que não estavam mais juntos. Até que algum tempo depois, por acaso, eu encontrei o sujeito num posto de gasolina. Fui abastecer e a gente acabou se encontrando. Na verdade, nunca tivemos nenhuma intimidade assim. Até porque ele sabia que eu não me dava bem com a Juliana. E também não ia lá muito com a minha cara. Quando eu ia à lanchonete, por exemplo, e ele estava lá atrás do balcão, eu nem me aproximava. A gente só se cumprimentava assim de longe e ficava nisso. Nesse dia, quando nos encontramos no posto, ele tomou a iniciativa de vir falar comigo. Perguntei assim, como quem não quer nada, se ele não tinha se acertado com a tia da minha mulher. No que ele respondeu: Deus me livre. Aquela mulher é o cão, não vale a comida que come. Sabe, eu escutei aquilo e juro, tive vontade até de ir. E não me perguntem por quê, mas acabei falando uma coisa que não devia. Foi no impulso. Até que enfim alguém me dá razão, viu? Eu também nunca fui com a cara dela. Nessa hora, ele me encarou. Fez assim uma cara estranha. Cheguei a pensar, será que ele ficou ofendido? Mas ele nem tá mais com a mulher. Ele me olhou com aquela cara zangado, sabe? Como se... Olha, se eu fosse você, eu cuidava da tua mulher em vez de ficar falando das outras, viu? Ou você pensa que aquela lá é flor de cicheira? O que você tá falando, cara? O que eu tô falando? Ué? Acho que você precisa aparecer um pouco mais lá naquele bar, viu? Tem galo ciscando no teu terreiro faz tempo. Ele falou aquilo e eu senti aquela tontura no corpo todo. Antes que eu tivesse uma reação, me deu um tapinha no ombro assim e saiu andando, me deixando ali tremendo dos pés à cabeça. Comecei a bater de frente com a Simone. Mais do que já estava. Ela deixava nosso filho, sabe, comigo, e eu que assumisse a responsabilidade toda. Só que eu comecei a deixar o menino com a minha mãe, ou então com a minha sogra, só para fazer plantão naquela lanchonete. Só ia embora com ela comigo no carro. E eu via o quanto isso a deixava fula da vida. E é verdade que nem foi preciso esperar muito pro desenlace. Cada vez mais irritada comigo, chegou num ponto que não tinha mais diálogo. E no fim, ela resolveu me deixar. Saiu de casa e foi morar, adivinha com quem? Com aquela tia dela. As duas, ficou muito claro, andavam aprontando. Quer dizer, a Simone negou até onde pôde.
Mas depois que saiu de casa, não demorou para eu descobrir o que estava acontecendo. O cara com quem ela estava metida tinha um carro preto, da mesma cor e mesmo modelo daquele que a tinha deixado em casa aquela madrugada. Aliás, eu já tinha visto aquele gajo ali às vezes. Umas 2 ou 3 vezes eu já o tinha visto ali na lanchonete. Eu nunca aceitei a separação. Nunca. Fiz de tudo para tentar melar esse romance dos dois. Ameacei até entrar na justiça para conseguir a guarda do nosso filho. Mas ela nem se importou. Falou que nem precisava. Até porque ela também achava melhor o menino ficar comigo. Como pode, meu Deus? Uma mulher mudar tanto desse jeito e em tão pouco tempo, sabe? Ela ficou de cabeça virada, uma coisa que não dá para entender. A grande culpada, eu sei que foi aquela tia dela. Aquela tia dela que conseguiu fazer a cabeça da minha mulher. E não me perguntem por quê, mas desde o começo eu temia que isso ia acontecer. Essa Juliana sempre foi da pá virada. Largou do marido para poder curtir a vida. E no fim, conseguiu fazer a cabeça da minha esposa. Desviá-la do caminho também. Para se ter uma ideia, a lanchonete delas virou uma espécie de bar de meninas. É assim que todo mundo chama aquele lugar. É o caminho que ela escolheu para seguir. E virou as costas para a própria família por conta disso. Cada um sabe da própria vida, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Mas eu espero que um dia ela acorde. Meu Deus, será que essa mulher vai dormir até morrer? Não vai se dar conta do que ela está fazendo? Me dói dizer isso. Porque eu ainda amo, estou sofrendo, sentindo a falta dela. Mas pelo menos no nosso caso, o que eu vou fazer? Não tem mais volta. Porque ela me esprisinha. Nem pro filho ela liga mais. Não tá nem aí, que dirá então para mim. De modo que, mesmo amando ainda, e querendo, sabe, tendo um desejo forte de tê-la de novo comigo, lá no fundo eu sei, não tem mais volta. Não tem mais volta. Ela tá de cabeça virada, sabe? Partiu para outra banda. Não liga para mim, não liga pro filho. De modo que mesmo eu querendo dizer o contrário, eu sei que não tem mais volta. Infelizmente para nós, foi o fim.